Mantenho o compromisso assumido na altura e esta é a candidatura para fazer acontecer a mudança. É a minha convicção que esta candidatura representa o querer e a esperança da comunidade para que o IPL venha a afirmar-se no futuro efetivamente na Universidade do IPL. A nossa visão para o IPL, enquanto instituição de ensino superior, é exatamente a que está esclarecida no manifesto do Estado. Ou seja, a visão do IPL com liderança forte e participativa, ou seja, com visão da sua presidência e das escolas, com estratégias coerentes entre si. Um IPL humanista, que seja um espaço de trabalho atrativo, onde as pessoas se sintam bem e se sintam valorizadas. Um IPL transparente, em que as decisões sejam abertas aos partidos dos órgãos de governo das escolas e à comunidade. Um IPL aberto em relação à sociedade, com as entidades de livre, no âmbito das nossas áreas de formação e de investigação. Um IPL inovador, com um pedagógico inovador, gerador de novas atividades de aprendizagem e de investigação. Um IPL com ética, baseado em padrões de integridade académica, aberto à diversidade, à coesão social e à inclusão. Depois, com esta visão e com a motivação de mudança e coesão, mobilizei uma resposta para a perspectiva do IPL. Esta candidatura é formalmente individual, especificamente assim tem de ser, contudo apresenta enquanto unidade coletiva e colocá na sua essência esta candidatura efetiva. O Executivo será constituído pelo Presidente, 4 vice-presidentes e 2 pró-presidentes, sendo que, enquanto se os estatutos não tiverem sido analisados a criar uma de posse, 2 destas vice-presidências funcionarão inicialmente como pró-presidências. Então, a equipa sou eu e assumirei as responsabilidades da representação institucional, dos recursos humanos, da gestão patrimonial e da comunicação. Como vice-presidentes estarão a professora Cristina Borges, do ISEL, que assumirá a responsabilidade pelas áreas académica, inovação pedagógica, qualidade e mobilidade de ações. A professora Maria Carlos, do ISCAL, terá tomar a responsabilidade da gestão financeira, contratação pública e do apoio técnico. A professora Liliane Gaetano, da Escola de Gestão, terá tomar a responsabilidade do apoio à comunidade IPL e a sustentabilidade e a responsabilidade social. E o professor Ricardo Pinheiro, da Escola Superior de Música, terá tomar a responsabilidade em investigação e educação artística, o empreendedorismo e a internacionalização. A presidência contará ainda com 2 pró-presidentes, a professora Cátia Vaz Vizel, que terá a responsabilidade do âmbito do desenvolvimento da inovação e da dinamização administrativa, e a professora Maria João Hortas, da Escola Superior de Educação, que assumirá as responsabilidades no âmbito do desenvolvimento da oferta formativa de cursos superiores a técnicos superiores profissionais. A dimensão coletiva desta presidência estende-se para além da equipa da presidência. É nosso entendimento que também terão na equipa os titulares dos cargos de administrador ou administradora do IPL, de administrador ou administrador dos SAIs, assim como os titulares da presidência das escolas do IPL. Passo agora ao encaminhamento da candidatura que isso é tão necessária consideração do padrão do ensino superior em Portugal. Neste momento, atualmente, temos uma certa indefinição estratégica de algumas incertezas relativamente ao futuro do ensino superior em Portugal e, em particular, das instituições politécnicas. Desde logo, o adiar sistemático da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior e, em particular, neste caso, quais serão os requisitos que as tecnologias terão para a constituição dos politécnicos enquanto universidades politécnicas. Do ponto de vista financeiro, a recente alteração do financiamento das instituições de ensino superior para um modelo baseado em indicadores e, por outro lado, o final dos financiamentos complementares, o PRS terminará a execução em 2026 e o pessoal em 2020 terminará em 2027, traz-nos também a certeza a esse nível. Temos, pois, um contexto complexo
mas que o IPL está a fazer face a muitos desafios. Por outro lado, quando analisamos a própria dimensão organizacional do IPL, esta apresenta também importantes desafios. Desde logo, temos de inverter a tendência crescente do número de estudantes nas nossas escolas. Este crescimento é preocupante, pois significa que algo tem de mudar no ensino que temos nas escolas, tal como apresenta consequências financeiras, quer ao nível das receitas próprias, quer ao nível do orçamento de Estado. Outro desafio que enfrentamos no IPL refere-se aos seus recursos humanos. Relativamente aos docentes, temos que nos aproximar do rácio dos 70% que é exigido na lei. Ora, temos 3 escolas que ainda têm um rácio abaixo dos 50%. No caso do pessoal técnico administrativo de gestão, o desafio passa para reverter a quebra significativa e a instabilidade daí resulta do número de saídas pessoal técnico que é agravado pela não composição dessas saídas. Precisamos, pois, de um programa de ação, e é esse que irei apresentar de seguida. As bases para este programa de ação assentaram, em primeiro lugar, nos contributos colhidos junto à própria comunidade. Reunimos com todos os responsáveis e representantes das estruturas do técnico, docentes, estudantes, pessoal técnico e administrativo de gestão, clientes as suas preocupações e sugestões, as quais procuramos atender neste programa. Constituíram também importantes pilares para este programa os 3 documentos que são referidos, sendo a Estratégia Portugal 2030, as recomendações da OCDE para o Sistema de Educação Superior à Investigação e Inovação Artificial e, também no âmbito da Europa, o documento de resolução do Conselho da Europa sobre o quadro estratégico para a cooperação europeia na linha da educação e da formação, onde se destacam 3 ideias. A criação do espaço para a educação, a criação das universidades europeias e a criação do Instituto de Remuneração e Tecnologia. Passando agora ao programa de ação para o quadrilho seguinte, este plano de ação foi dividido em 5 eixos: governação, ensino, investigação e criação artística, unidade IPA e sustentabilidade e responsabilidade social. Passo a destacar as vias de ação consideradas prioritárias em cada um destes 5 eixos. Começando pelo eixo da governação, temos que a primeira dimensão diz respeito ao desenvolvimento do novo modelo de gestão do IPL. Pretendemos implementar no imediato medidas que para cada um com o seu papel e voz, estudantes e profissionais, se sintam mais relações e valorizados e se envolvam nos processos de área de saúde. Destaco neste âmbito a alteração do papel do Conselho Permanente, que passará a assumir-se como órgão central na definição e implementação das opções estratégicas do IPL. Este modo de funcionamento mais participativo será solicitado também em todos os órgãos. Será incentivada a proximidade e a partilha de boas práticas aos mais diversos níveis. Por exemplo, também reunindo periodicamente os serviços congêneres das escolas. A segunda dimensão, no eixo da governação, é o plano estratégico de médio e longo prazo do IPL. Uma das lacunas apontadas na última avaliação institucional do IPL foi precisamente a ausência deste plano. Promovemos conjuntamente com o Conselho Geral uma discussão em torno das prioridades e políticas a seguir nos objetivos a atingir. Esta discussão é também uma oportunidade para aumentar a motivação e o sentimento de pertença dos agentes da comunidade IPL, bem como para dinamizar a relação do IPL com a comunidade. A terceira dimensão, nesta dimensão, diz respeito ao planeamento e desenvolvimento das cadeiras de recursos humanos do IPL. A nível do pessoal técnico e de gestão, desempenha um papel essencial na qualidade e no funcionamento da nossa instituição,
Importa, por um lado, suprir aquilo que tem sido a queda do número de funcionários, mas também importa promover as suas carreiras com recurso aos dispositivos legais proporcionados pelo CEDAR. Ao nível dos docentes, trabalharei nas suas escolas uma calendarização para aproximar o rácio dos docentes de nota aos 70% dos usos pela lei. Um fator fundamental para concretizar estes dois objetivos passará por proceder à revisão de todos os regulamentos em torno do âmbito dos recursos humanos, redução da sua carga burocrática dos concursos e das contratações. A quarta dimensão refere-se ao património unificado de técnico, ou seja, os benefícios e equipamentos. E aqui, claramente, a prioridade será a redução das situações da escola de dança e do escala, exigindo ao Estado as condições para superar a ambiguidade da situação em que estas duas escolas se encontram. Para as demais escolas, há que efetuar o levantamento das necessidades de forma a viabilizar candidaturas e não distribuição de financiamentos externos, a programas como o COSEUD ou o Fundamental. Finalmente, será fundamental a da planificação estratégica, traga coerência e consistência. Traga coerência, educação externa e interna do governo. Para tal será importante a colaboração da comunicação do presidente dos serviços centrais, bem como os gabinetes de comunicação de todas as escolas, mas também de outros parceiros que poderão contribuir com a supervisão externa, nomeadamente com o envolvimento de alguns dos conselheiros competentes aqui presentes. Relativamente ao eixo do ensino, que é um eixo fundamental para dizer respeito à principal missão do IDEO, a primeira dimensão considerada é a diversificação da oferta formativa. Estando as licenciaturas estabilizadas, seja no número de cursos, seja no número de vagas, inverter a tendência de crescimento dos estudantes, atraindo aos estudantes, significa orientação para outras ofertas formativas. Neste âmbito, pretendemos contribuir, tal como apontava a estratégia de Portugal 2030, para atualizar e conferir competências de alto nível aos profissionais, em particular aos nossos alunos. Queremos apostar em mestrados e pós-graduações e, tal como incentivado pela União Europeia, apostar também em credenciais em cursos de formação avançada e pós-graduação. Importa também apostar na oferta de cursos técnicos superiores profissionais, que será instrumental para promover a nossa ligação à comunidade, suprindo, em termos de ensino superior público, a falta deste nível de formação na nossa área metropolitana e a falta de técnicos especializados em diversas áreas. É também uma oportunidade de trazer para o ensino superior jovens a quem podemos desenvolver motivação para procedimentos superiores. E estabelecer parcerias com outras universidades e técnicos para criar alternamentos na associação. Paralelamente, dinamizaremos a criação e o desenvolvimento das unidades de investigação, de modo que podemos no futuro avançar autonomamente na oferta de cursos de conhecimento. Outra dimensão deste eixo é a inovação pedagógica. As diferenças que se têm identificado dos atuais estudantes relativamente às gerações anteriores, sobretudo ao nível da experiência digital, torna cada vez mais frequente mudar os estudantes de ensino atualizado. Ainda da desmobilização e consequência do encontro. Iremos formalizar a constituição do Centro de Inovação Pedagógica do IDEO, que terá como missão a construção de uma cultura pedagógica de inovação, promovendo a adoção de novas práticas e metodologias de aprendizagem, e também através da concepção e execução de um plano de formação para os docentes. Também, por outro lado, a inovação pedagógica terá que ser feita ao nível dos próprios planos curriculares. A complexidade e a velocidade das mudanças sociais e tecnológicas e do mundo do trabalho faz com que seja necessário termos uma maior flexibilização e integração de competências transversais e transformativas nos nossos planos curriculares. Terceira dimensão a desenvolver neste eixo prende-se com a qualidade do ensino escolar. A consolidação do sistema interno de qualidade
é uma prioridade, pois a efetiva monitorização do curso académico permitirá a detecção precoce de casos de insucesso ou potencial abandono e a transição para serviços de apoio. Neste sentido, iremos criar um observatório de percurso académico que permita cobrir todo o percurso, desde o acesso, desempenho académico e até à transição do mercado de trabalho. A quarta dimensão do eixo de ensino é a sua internacionalização. A maioria dos nossos estudantes internacionais, tal como no âmbito mais vasto do ensino superior, é proveniente de comunidades feitas de língua portuguesa. Assim, as medidas a tomar passarão também a aumentar as ações de captação dos estudantes nos países lusófonos, bem como melhorar as suas condições de integração quando aqui ingressam, de modo a evitar o abandono académico. No âmbito da mobilidade Erasmus, é importante a oferta de mais unidades curriculares em língua inglesa, no sentido de podermos aumentar o número de estudantes de mobilidade em campo. Iremos também mecanismos de apoio que permitam o crescimento sustentável do número de docentes e pessoal técnico administrativa em gestão e mobilidade laboral. Uma terceira área de desenvolvimento ao nível da oferta formativa é recursos de articulação. Temos de aproveitar o aprofundamento das relações com parceiros internacionais, de modo a que resulte na disponibilização destas ofertas formativas com valor acrescentado para os nossos estudantes. Relativamente ao eixo de investigação e criação artística, em conjunto com as escolas de IPL e em particular com os seus conselhos técnicos e científicos, vamos definir uma estratégia integrada de investigação e criação artística e tecnológica com o objetivo de melhorar a qualidade e a visibilidade do trabalho realizado nas escolas, desenvolver escolas e unidades de investigação acreditadas pela SAP e criar condições para a oferta de cursos específicos. O sucesso deste projeto dependerá fortemente de recursos captados em programas de financiamento competitivos, pelo que nos comprometemos a alocar os recursos e procedimentos deste programa. Assumimos o compromisso intuitivo de apoiar as unidades e os postos de investigação já existentes e de estimular a criação de novas parcerias com unidades de investigação externas da IPL. Integrando o IPL 3 escolas com oferta de formação artística, será um privilégio incentivar a investigação e a criação artística. Queremos retomar, dentro e fora do IPL, a discussão em torno dos indicadores de excelência para a oferta de criação artística, no âmbito do ensino superior, de forma a salvaguardar a especificidade, relevância e valorização do trabalho de criação e investigação artística, sensibilizar a tutela e a abrangência para que se trabalhe. Apoiaremos o estabelecimento de protocolos com instituições culturais relevantes que permitam parcerias, estudos, iniciativas e eventos para contas e, deste modo, daremos visibilidade à investigação e à criação artística do IPL. No que diz respeito à divulgação pública da ciência e do conhecimento, estamos comprometidos com a Política Nacional de Ciência Aberta, compromisso que assumimos de convicção. Neste sentido, criaremos um portal de investigação, através do qual se divulgará toda a atividade científica e tecnológica e artística do IPL, para a partilha com a comunidade interna e externa, e em respeito à população das escolas e unidades de investigação, que poderão aí também fazer funcionar o seu portal. O empreendedorismo é também uma área em que o IPL terá um papel mais ativo e será considerado uma das competências transformativas a incluir nos próprios currículos dos cursos. Esta integração poderá ser feita tanto no âmbito de unidades curriculares como programas estruturados, como o OMPM e o âmbito do registro. As plataformas de cooperação com empresas e investigadores ligados ao IPL, designadamente a Politecnic e a TECNIC, terão um papel para ser importante, quer no apoio à formação, quer no apoio à valorização económica e social do conhecimento científico e tecnológico gerado do IPL e a sua transferência para o mercado. Em relação com a internacionalização do eixo em si, forçaremos a respectiva estrutura de apoio, de modo a podermos intensificar a nossa atividade e conseguir candidaturas competitivas no âmbito de projetos europeus, nomeadamente através de programas do Programa Horizontal da Europa e da rede de Portugal Europe Research and Innovation Network.
Nesta área, realçamos também ainda a importância de exercer uma participação ativa no consulado. O aprofundamento das relações com os nossos parceiros nesta aliança é um fator importante da estratégia de internacionalização do IPO nos espaços e constitui também uma forma para estabelecer parcerias privilegiadas com outros parceiros. Passando ao atividade do IPO, é nosso compromisso melhorar e estruturar os apoios à comunidade do IPO para que seja uma instituição de todos os trabalhadores, na qual nos sentamos próximos no ambiente promotor de atividades e inclusão. A primeira dimensão do eixo-comunidade diz respeito à ação social. A educação, a formação e a qualificação são os grandes promotores da redução da desigualdade social. Por isso, garantir que todos tenham realizado a sua formação no IPO não encontrarão obstáculos para frequentar e concluir com sucesso o seu curso, terá de passar a ser uma prioridade no funcionamento dos serviços de ação social. Tomaremos medidas que garantam uma melhor resposta dos serviços de ação social a candidatos estudantis do IPO, promovendo uma atitude mais proativa e maior proximidade junto dos estudantes. Para além do apoio social direto, reforçaremos a disponibilização de outros apoios, por exemplo, bolsas de apoio social complementares, atribuição de auxílios de emergência de natureza excepcional ou programas de empréstimo de consultores. Para além dos apoios das bolsas, o alojamento é outra área de âmbito social que merece particular atenção. Criaríamos todas as condições para conferir a construção do edifício da Dona Serra, junto ao Isel, garantindo que os trabalhos se tornem dentro da dona e salvaguardando a execução do financiamento dos objetivos. Prosseguiremos no sentido de garantir a efetiva expansão da residência da Ilha, aproveitando também o financiamento concedido. Também o apoio psicológico e educativo, por força da tendência crescente da ocorrência da problemática de saúde mental e também, por outro lado, da diminuição do estigma com esse problema, em estudantes do ensino superior, iremos consolidar a estruturação e o crescimento dos serviços de apoio psicológico e educativo, de modo que cumpra o seu papel em disponibilizar um conjunto de respostas em diversos patamares de intervenção, com destaque para ações preventivas e promocionais, além do tradicional apoio consultivo individual e coletivo. Daremos também atenção prioritária à questão dos estudantes com necessidades educativas específicas, atualizando o seu estatuto que está completamente obsoleto e melhorando as respostas de apoio à inclusão na estreita colaboração entre o Estado e as estruturas das escolas. No que diz respeito ao serviço de saúde ocupacional, consideramos que, para além da sua relevância na proteção e promoção da saúde mental e na identificação e prevenção dos riscos, incluindo os riscos psicossociais associados ao trabalho de criança, este serviço poderá assumir um papel de destaque noutras áreas, nomeadamente através da disponibilização de mais serviços à comunidade. Uma quarta dimensão, considerada nesta comunidade social, consiste na promoção do bem-estar. Assumiremos o nosso papel de responsabilidade social na nossa própria comunidade. Iremos promover práticas e políticas que refletem o nosso compromisso com a promoção do bem-estar da comunidade integral, em termos de saúde, de hábitos de alimentação saudável, a promoção do apoio ao exercício físico e do acesso à cultura. Assumiremos também o compromisso de definir medidas para permitir a implementação gradual da norma do sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, com o princípio maior flexibilidade do horário de trabalho ou recurso ao teletrabalho. E hoje, a atividade de ter ainda a promoção do associativismo e sustentabilidade, pois acreditamos que o IPO deve se constituir enquanto cultura inclusiva, democrática e participativa. Ora, esta cultura não é possível sem um movimento associativo estudantil fora. Pelo comprometemos a apoiá-lo, garantindo e promovendo a sua independência para cumprir efetivamente o seu papel na representação e defesa dos interesses dos estudantes. Para além da introdução da prática de exercício físico pela comunidade IPO, iremos consolidar o apoio às equipas e atletas das associações de estudantes na sua participação em termos de habilidades nos campeonatos universitários. No eixo da sustentabilidade e responsabilidade social,
Para além de assumir o compromisso com o bem-estar da comunidade académica, o programa de coordenação desta presidência assume também o compromisso de promoção de condições laborais e benéficas à sustentabilidade ambiental e o compromisso com a ética e responsabilidade social. Queremos implementar um funcionamento socialmente responsável, desde logo através da transparência da comunicação dos resultados da atividade europeia aos seus vários níveis de funcionamento. A construção de uma cultura participativa e inclusiva pressupõe que se defina de forma clara que os princípios éticos presidirão ao exercício dos processos de ensino-aprendizagem e da prática de investigação, bem como do funcionamento dos serviços, alterando o relacionamento entre intervenientes e os agentes da atividade europeia. Promovemos a elaboração participativa do mercado de princípios, assim como o funcionamento de canais comunicativos de colaboração institucional que funcionam de forma independente das estruturas de presidência, como é o caso do Tribunal do Estado, como é o caso da monitorização das respostas do da Caixa ou dos mecanismos de prevenção e combate ao século. No domínio do desenvolvimento sustentável, iremos reforçar o trabalho contínuo a ser desenvolvido na nossa comunidade através do programa Ecoescolas, formalizando a estrutura orgânica do IPL, criando o Comissariado para a Sustentabilidade. Esta estrutura será responsável pela dinamização de ações de sensibilização das problemáticas relacionadas com o desenvolvimento sustentável, apoiar a presidência na adoção dos seus processos de decisão nesta área, nomeadamente as políticas de adotar para conduzir a rentabilidade privada. Será ainda responsável pela monitorização da aplicação do desempenho do IPL e do grande relatório anual de sustentabilidade. Promovemos ainda a oferta de competências em sustentabilidade nos diferentes ciclos de estudo das escolas e produzir instituições de formação e sensibilização no âmbito da educação ambiental, por exemplo, através de microreferenciais que podem também ser abertos à comunidade europeia para os seus cuidados. No âmbito da cooperação, voluntariado e compromisso, apoiaremos e incentivaremos a realização de institucionais com organizações não governamentais. Quer em Portugal, quer noutros países, como a União Portuguesa, promover ações de voluntariado para os estudantes. Estas ações estimularão a adesão dos estudantes à sociedade e na sua responsabilidade social. Comprometemos a desenvolver políticas e iniciativas que assegurem a igualdade de tratamento para todos os membros da nossa comunidade, baseada em princípios de inclusão, de voluntariado e de identidade humana, designadamente pela promoção da acessibilidade física e digital, a promoção da igualdade de género e o papel da organização da identidade. Estes são as principais dimensões de implementar estes 5 eixos de ação, constituindo a regulação, e que procurei prosseguir. Estou disponível agora para abordar questões que não tenham ficado claras, outras informações adicionais. Agradeço a vossa atenção e continuar a vossa disposição. Foi complicada, vamos então dar lugar às questões que os senhores conselheiros entenderam muito bem colocar. Eu, sinceramente, não condensar as questões todas e as respostas todas. Portanto, o que incluía, se estivesse de acordo, e logo deveria saltar, era um conjunto de 3 questões. O candidato responderia como este. Sim, assim, 3 a 3. Esperemos que não podemos ultrapassar as 2 horas, mas não colocarmos para não ter o candidato se não toca. Portanto, o candidato precisa de que nós conseguimos a palavra, conseguimos o tempo para se safar. Portanto, aquilo que eu preferia só é a metodologia, 3 questões, 3 respostas. 3 questões, 3 respostas. Concordam?
Ok, muito bem. Primeiras intervenções. Foi o negócio do ano, propus, que nós temos. Desejo já. Só um bocadinho, não há mais. Há ali mais duas. Muito bem, nós já temos as primeiras. Muito bem. Professor Adolfo, força. Cumprimentar a todos os membros do Conselho Geral e da mesa, o professor Destino, a professora Luísa Cerdeira e a professora Paulo Correia. Cumprimentar os restantes membros do Conselho Geral aqui presentes, também cumprimentar os membros da comunidade IPL que eram interesse esta reunião com a sua presença e participação. Para começar, gostaria de começar a dar os parabéns ao candidato, o professor António Belo, dizer que, do meu ponto de vista, foi claríssimo, transparente, seu panagem e apresentou um programa no qual me revejo em tudo. Dentro dos temas que foram abordados, há um que eu gostaria de pedir um bocadinho mais de detalhe, que tem a ver com a dotação orçamental das unidades orgânicas. Se está planeado a implementação de um procedimento que permite um escrutínio e uma transparência ainda mais elevada, no sentido de se perceber exatamente a origem das verbas, a forma como são distribuídas, a forma equitativa como são distribuídas, que é um tema que penso que é de interesse de todos, porque realmente nós precisamos de dinheiro para trabalhar. Assim funciona e realmente quais seriam os mecanismos que poderiam ser implementados no sentido de então aumentar o escrutínio e a transparência na distribuição das verbas. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, professor. Doutora Vanessa Cláudia. Bom dia a todos. Em particular ao candidato, felicitá-lo pela coragem em apresentar a candidatura. As minhas perguntas, e ao longo da sessão vou fazendo alguns, porque peço desculpa, mas represento mais de 300 funcionários, pessoal técnico, administrativo e de gestão, e sou a única a representar. Do que eu fiz uma auscultação pelo pessoal técnico, administrativo e de gestão e todos leram atentamente o seu programa e as suas linhas de ação e adjetivaram e alguns adjetivos como abrangente, exaustivo, inclusivo, referiram-se ao seu programa, eu acho que é importante também saber. Começava por fazer uma pergunta abrangente e ao mesmo tempo específica. Esta pergunta já é recorrente, já a fiz há 4 anos atrás, mas como o professor António Belo referiu na sua apresentação, infelizmente, nos últimos tempos, temos assistido à saída de muitos trabalhadores, todos eles muito válidos, da nossa instituição, por várias razões. Daí que, e como referiu, nós somos uma parte muito importante para a instituição, gostaria de saber quais são as medidas, as principais medidas que têm em mente em termos de captação e de retenção de talentos, porque acredito que o Politécnico tem muitos talentos, e depois voltar à célebre questão do regime do teletrabalho. Portanto, pelo que entendemos todos, foi unânime que estão receptivos, o professor Belo e a sua equipa está receptiva à aplicação do regime do teletrabalho, sendo um regime híbrido. A minha pergunta vai quando e como. E muito obrigado, depois farei outras perguntas mais à frente. Se vai ter Muito bom dia a todos, muito bom dia aqui também ao Sr. Presidente, aos Srs. Conselheiros e a todos que estão aqui a ouvir-nos. Uma saudação muito especial ao nosso candidato e à equipa que ele conseguiu aqui trazer-nos e agradecer a coragem de apresentar aqui a sua candidatura. Eu vou tocar aqui em 2 pontos, dizer que gostei do que apresentou e também aqui do que mais especificamente nos apresentou.
Eu vou tocar em 2 pontos. De algum modo, cruza-se com o que a Vanessa aqui diz, o outro não tanto. Eu vi a criação do Instituto Politécnico de Lisboa acontecer, não é? Eu sou um bocadinho crescida e, portanto, vi a comissão instaladora e depois fui vendo o isolamento que o Instituto Politécnico de Lisboa veio a ter. Eu gostava de ter do António Belo uma concretização um pouco mais, vamos dizer, passa o plenário, mais concretizada em relação a como é que vê para o futuro a inserção do Politécnico em termos de articulação com o sistema. Eu estou a querer perceber um pouco melhor como é que vê que o Politécnico pode ganhar espaço novamente em relação ao CISP, porque, obviamente, já nos explicou aqui um pouco, muito do que esse isolamento foi acontecendo, houve uma perda de capacidade de angariar, muitas vezes, espaço interno, muitas vezes mobilização de financiamentos, de articulação, de obtenção de informação, de financiamentos, de candidaturas, de capacidade de obtenção de possibilidades de poder concorrer em articulação para outros projetos de investigação, etc. E, portanto, esta postura face ao CISP é importante que se aclare aqui como é que o António Belo e a sua equipa vê o futuro, porque isso é, de facto, importante para o futuro. Por outro lado, eu tenho, como digamos assim, estive no Ministério, fui administradora, fui pró-reitora, fui docente, digamos, tive, digamos assim, uma atividade profissional com etapas diferentes e, portanto, dou muita importância que numa universidade, num instituto politécnico, o corpo docente esteja a fazer o que deve, o corpo não docente esteja robustecido, qualificado e que esteja dirigido por quem deve. Ou seja, todos têm o seu papel fundamental. E uma instituição, quando não tem, durante 4, 5 anos, um administrador, obviamente que outros estão a fazer o papel que deve caber a outros. E, portanto, eu gostava de ouvir, o António Belo já focou, o que é que pensa em termos de futuro, haver ou não haver o administrador. E, portanto, penso que há que aclarar essas matérias, porque muitas vezes, quando um presidente, ou quando um diretor ou um presidente de um instituto está a fazer funções que deve ser socorrido por outros, o que está a fazer é desviar a sua missão com atividades que deveriam estar outros a fazer. E por isso eu estou a ser muito clara e muito objetiva com os pés na terra, porque muitas vezes, querendo fazer tudo, acabamos por não fazer nada. E por isso, eu, muito direta e ser muito objetiva, gostava de ouvir, porque muitas vezes queremos ser tão completos, tão, digamos assim, fazendo muitas funções e acabamos muitas vezes por nos desviar da nossa própria missão. Agradeço a coragem de ter apresentado este projeto e penso que estamos no bom caminho. Obrigada. Obrigado, professor. Eu acho que há igualdades que são profundamente desiguais. Ou seja, quando se confere a possibilidade de fazer perguntas ao mesmo tempo das respostas, está-se a limitar a resposta. E, portanto, eu não queria ir contra o Parlamento. E, portanto, o candidato tem neste momento 11 minutos. Há 3 questões. Começando muito pelo colega dele, e relativamente à atuação orientada orçamental, é simplesmente aquilo que está definido no programa de ação. Transparência, trabalho colaborativo. E a votação orçamental pelas escolas tem que ser feita destes modos. Os critérios da distribuição orçamental têm que ser transparentes e devem ser discutidos entre as escolas.
Se me perguntares a minha opinião, penso que em termos de critérios de distribuição do orçamento pela escola e quais são os fatores que pesarão nessa distribuição, eu diria que não devem andar longe daquilo que são os critérios e os fatores que são ponderados na distribuição do orçamento pelas várias instituições de ensino superior. É vir aqui uma salvaguarda, que nós neste momento haverá um certo desequilíbrio na distribuição orçamental se pensarmos nesses critérios e, portanto, não podemos, de um momento para o outro, passar a ser estes critérios e, de repente, temos na escola a subir 10% e outra a diminuir 10%. Estou a inventar números, não é verdade? E, portanto, esta distribuição tem que tender a cumprir aquilo que são os critérios utilizados em educação superior, mas tentando fazê-lo num espaço de 4 anos, quer dizer, direi 4 anos, não posso dizer mais por 4 anos, mas que pelo menos haja um movimento tendencial para aproximar esses rácios daquilo que são rácios que são usados em termos globais do ensino superior. Mas isto é um bocado da minha ideia, é algo que tem que ser discutido com as escolas e chegarmos a acordo se seguimos exatamente estes princípios, se podemos considerar aqui algumas particularidades da nossa instituição, qual é que é o prazo que devemos ter para essa convergência. Então, é toda uma discussão a ser feita com as presidências de cada uma das escolas. Versa. Captação. Efetivamente, é um problema que tem sido cada vez mais, que entra um bocado em si. As pessoas vão saindo, não são substituídas, as condições de trabalho vão ficando piores, as pessoas partem com outras soluções e, portanto, isto às tantas não começa a haver vários serviços que deixam de funcionar devidamente por esta situação. Primeiro, temos que aumentar claramente a atratividade de trabalhar no interior. As pessoas têm que sentir bem a trabalhar aqui para evitarmos esta fuga. Por outro lado, temos que assegurar mecanismos de não querendo que ninguém se vá embora, mas se o for, que possa ser substituído rapidamente. E, portanto, temos que haver aqui, como eu disse, tem que haver já uma grande revisão naquilo que é toda a nossa regulamentação de recursos humanos. Se alguém se der o trabalho de ir ao site de técnico e ver os regulamentos, são regulamentos de 2010, 2013, é impossível darmos em 2024 a gerir uma instituição com regulamentos com 10 anos ou mais. Alterar esses regulamentos de modo a poder acelerar esta substituição e, sobretudo, ajustar muito nos concursos externos. Os concursos externos têm uma grande vantagem. Podemos abrir concurso externo para 1 a 2 vagas, mas durante 18 meses precisarmos de alguém que temos lá ir buscar. E não temos que andar a passar a abrir outros concursos ou ir primeiro pela mobilidade, depois abrir concursos internos. E tentar encontrar aqui os mecanismos mais ágeis, no sentido de, se tiver que esquecer, podemos substituir alguém rapidamente e, no entretanto, alterar aqui a filosofia no sentido das pessoas se sentirem bem. E sentirem-se bem não é só a organização de trabalho, é também a valorização das suas carreiras. É podermos aproveitar os mecanismos que estão previstos na lei, por exemplo, em termos de opção destinária, que as pessoas possam progredir a sua carreira e não. Eu confesso que, da parte do pessoal do técnico e administrativo, deve ser curioso ver, nestes últimos anos, a quantidade de concursos de progressão na carreira docente e, no caso do pessoal técnico e administrativo, não há nada. A maior parte das pessoas mantém-se, ou tem, mesmo em termos daquilo que é um mecanismo da nossa avaliação de desempenho docente, que não tem cotas e que permite avançar muito mais rapidamente, o outro lado tem cotas e, portanto, o avanço na carreira é muito lento. Portanto, temos de ser nós de instituição a tentar aproveitar os mecanismos que existem para poder também acelerar essa valorização. Teletrabalho. Nem vejo qual é o problema. O problema não começa na presidência. O problema
começará nos dirigentes de cada um dos serviços. Porque serão os dirigentes de cada um dos serviços que terão de dizer se há condições ou não para cada serviço ser feito em teletrabalho. Não é o presidente do IPL, não é o presidente de cada uma das escolas que vai dizer se num serviço a pessoa X ou a pessoa Y pode estar em teletrabalho. Podemos ter a nossa opinião, mas é um bocado às vezes um machismo. Se temos alguém dirigindo um serviço, é porque achamos que a pessoa tem competência para dirigir esse serviço. Se tem competência para dirigir esse serviço, tem competência para definir o que é que pode ser feito em teletrabalho ou o que é que não pode ser feito em teletrabalho. E, portanto, tão simples quanto isso. Quando, assim que revemos o regulamento da prestação de serviço e do horário de trabalho, etc., o problema fica resolvido. E a ideia é que, caso seja lei, é algo que é para ser feito muito, muito rapidamente. Que se isto, efetivamente, esta questão da falta da nossa ausência às reuniões do CSIS, porque nós continuamos no CSIS, não vamos já às reuniões. Por lei, estamos no CSIS. O que tem acontecido é que temos perdido muito, não está? Obviamente, nós também nos candidatamos a programas de financiamento, tal como os outros. Acontece é que a informação no âmbito, seja do CSIS, seja do grupo, a informação é muito mais cedo. Quando nós temos um mês para preparar uma candidatura, já as outras instituições estão a preparar a candidatura há mais de um ano. Se eu pegar no orçamento, foi do Orçamento de Estado de 2024, que tem o referencial de 2023, eu vou ver que o Politécnico de Lisboa é o segundo Politécnico com maior Orçamento de Estado. Mas, se o Orçamento de Estado somar todos os fundos resultantes de candidaturas e de outros fundos, o Politécnico de Leiria recebeu mais do que nós. O Politécnico de Coimbra recebeu quase o mesmo do que nós. O Politécnico de Porto recebeu mais de 20 milhões do que nós. Portanto, nós não podemos competir com estas instituições quando temos estas diferenças. E parte disto resulta precisamente de nos isolarmos e estarmos orgulhosamente sós e não funcionarmos em rede, não funcionarmos em comunidade. Questão do administrador. Ideia às básicas. Aquilo que estava a referir anteriormente, o não ser administrador é um pouco uma desvalorização do corpo do pessoal administrativo e de Estado. É como se dissesses que ali não há capacidade para haver um dirigente que subentende a parte administrativa. Então, isso é algo que tem que ser resolvido, quer pela necessidade que temos, porque o papel do administrador é muito importante na gestão administrativa e financeira, na coordenação de equipas, no planeamento estratégico. É um elemento importante. Tal como eu disse anteriormente, para mim, o administrador ou a administradora farão parte da equipa, tal como fazem parte dos vice-presidentes e dos pró-presidentes. É um dos elementos da equipa que será muito importante. E, portanto, só bem, porque já o devia estar. Já devia estar. Só tem pena de a Luísa já está de fora do nosso caminho. Muito obrigado. Mais 3. Portanto, Tiago Diniz, mais, queria arranjar já mais 2. Com 6 nomes. Ok, portanto, Tiago Diniz. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, eu sou o Presidente do Conselho Geral, ao professor Adolfo José, a todos. Para comentário inicial, obrigado pela apresentação e, se calhar, destacar uma das ideias foi o facto de falarmos de financiamento para as escolas de uma forma onde podemos ter indicadores. E desses indicadores, destacar para nós, que é importante, o abandono, o sucesso, portanto, garantir que, de facto, as escolas que são mais inclusivas, que têm maiores taxas de sucesso e que têm esta vertente bem presente,
possam também ser majoradas nesse ponto. Depois, duas perguntas, espero que o Sr. Presidente me permita. A primeira era perceber, na visão do Sr. António Belo, o porquê de separar Erasmus mais e internacionalização. Ou seja, e pergunto porquê, porque muitas vezes vemos numa ótica de o Erasmus mais ser uma ferramenta de apoio e desenvolvimento à internacionalização. Mas na candidatura pode ter uma ideia ou diferente ou com outros detalhes que eu não. E depois, quando fala em serviços de apoio psicológico, perguntar porquê não estar nos serviços de ação social. Ou seja, se há aqui alguma necessidade de uma criação de um serviço extra para fazer melhor a função, por exemplo, pronto, qual é a ideia sobre esta questão? Vamos passar à segunda pergunta. José Gomes. E a todos, já a gente, agradeço a apresentação, acho bastante claro. Só tenho aqui uma pergunta. Na última reunião do Conselho falamos do facto de nós sermos técnico e de não tentar ser universidade. E pegando um bocadinho nessa ideia, perguntar um bocadinho ao professor sobre agora a integração. Já temos escolas de técnico integrar as universidades e, portanto, qual é a perspectiva do professor em termos do técnico de Lisboa e a posição do técnico de Lisboa sobre este assunto. Professor Daniel Gomes. Bom dia. Saudar a mesa, os conselheiros e, evidentemente, o candidato, que também, e também saudar a base programática do candidato e da sua equipe. Eu tenho duas questões, uma que tem alguma relação com aquilo que foi que o meu predecessor referiu, que é uma maior concretização das ideias do candidato relativamente ao enquadramento do Politécnico de Lisboa no ensino superior, no contexto do ensino superior. E depois, uma outra questão que tem a ver com também uma maior concretização relativamente àquilo que vai sobre o tópico de diversificação da oferta formativa, nomeadamente e muito concretamente relativamente aos doutoramentos. É só. Muito obrigado. Obrigado, professor. Candidato, o António Belo, pode responder. Então, relativamente aqui às questões do Tiago, primeiramente só aquilo que está na questão do abandono e do sucesso, porque efetivamente não só pela questão das escolas serem responsabilizadas também pelo seu desempenho, mas para além disso nós tentamos melhorar evitar esse desempenho. Quando na apresentação falei esta questão da perda do número de alunos, e efetivamente é preocupante. Se eu pensar no relatório 23, o relatório de atividades 23, que é embora ainda não esteja publicado, já veio aqui a Conselho Geral, de 22 para 23 perderam-se 900 alunos, 900 estudantes. E se andarmos um ano para trás, são 1.500, é quase como se tivéssemos perdido uma escola. A questão é que a entrada nas escolas continua a ser na totalidade, ou seja, nós estamos a preencher as vagas todas e, portanto, estes alunos que saíram não foram alunos que não entraram no Politécnico, foram alunos que entraram e saíram, sem acabar o curso. E, portanto, há aqui um trabalho de monitorização que nós temos que fazer, perceber porque é que estes estudantes saíram. E, portanto, parte de inverter esta tendência do número de alunos nem é necessariamente por ir buscar mais alunos. É também perceber porque é que os alunos que cá estão não acabam e se vão embora. E, portanto,
este trabalho tem que ser feito e é um trabalho importante. Não só pelas consequências financeiras que isso tem, mas que são os nossos estudantes. E, portanto, nós temos que perceber o que é que acontece. Erasmus, porque é que há separação do Erasmus mais e da internacionalização? Não há. O que não faz sentido, enquanto baixo, é ter a internacionalização como não ficou como baixo a relação para a sociedade. Porque a internacionalização tem um contexto, que é a internacionalização no ensino, como pode haver investigação, como pode haver em projetos, enfim. A internacionalização entra no eixo de ensino, como pode entrar no eixo de investigação. Portanto, a opção aqui por não ter um eixo de internacionalização foi porque preferimos falar dela em cada um dos contextos específicos. Não quer dizer que vai. Temos aqui uma equipe e é uma equipa, e portanto vai trabalhar em equipa. E portanto, por termos obrigado como responsável pela internacionalização e temos a professora Cristina como responsável pela mobilidade, em termos funcionais, dentro do IPL e pelo modo como temos organizados, a questão da mobilidade vai ter muito mais ligação ao Erasmus do que aos serviços académicos, vai ter uma forte ligação aos serviços académicos e daí que se tem pensado na professora Cristina vai ter também um papel importante nesta questão do Erasmus. Em termos de serviço de internacionalização, eventualmente ainda não chegámos e começámos a trabalhar as coisas, mas não penso que vá haver duas linhas. Ou seja, o Serviço de Relações Internacionais será o que houve foi aqui uma divisão estratégica em termos de plano mais do que funcional. Relativamente ao Serviço de Apoio Psicológico e Educativo, ele não está fora do estágio, até porque estatutariamente está dentro do estágio. Agora também tens razão, ficou dúbio, mas está dúbio um bocado intencionalmente, porque dependendo um pouco de como vamos organizar as coisas, pode fazer sentido estar dentro do estágio, pode fazer sentido estar fora do estágio. Brevemente há um trabalho que vai ter que ser feito, que é a reorganização da orgânica dos serviços da presidência e também dos estágios. E, portanto, ao estar ali fora é um bocado no sentido que uma coisa é importante, é um serviço para valorizar, porque cada vez é mais importante na instituição. Onde vai ficar? Depende um pouco depende também de vocês, depende das escolas, depende do modo como discutimos e como vamos discutir a questão da reorganização da orgânica dos serviços da presidência e perceber qual é que é a melhor solução. Não tenho uma ideia definida de que esta é a melhor solução ou de que esta é a melhor solução. Dentro de várias instituições do país, tens modelos em que o Serviço de Apoio Psicológico está dentro dos SARs, tens outras instituições onde o Serviço de Apoio Psicológico está fora dos SARs, e é para discutir e ver qual é que é o melhor modelo para nós. Essa discussão é para ser feita entre todos. A questão das universidades politécnicas. Eu pessoalmente tenho uma ideia um pouco mais radical, dizendo que para mim não faz qualquer sentido este sistema binário, desde há muito tempo. Eu vejo instituições universitárias a fazer coisas que nós fazemos coisas que instituições universitárias fazem. Eu olho para o RGES e tento ver o que é que diz do sistema universitário, o que é que diz do sistema politécnico, e para além de uma outra lugar eu não consigo perceber a diferença. Em 34 anos de escola sobre comunicação social, aquilo que eu vi foi os cursos de comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas a aproximar-se mais do que nós fazemos na escola, do que propriamente nós a aproximarmos do que se faz nos cursos de comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. E, portanto, isto é tudo aquilo que eu acho que nós devemos ter a certeza e qual é que é o nosso modelo pedagógico. O que é que nós queremos
enquanto instituição de ensino superior. Isso é o que é importante para nós. Se tem o rótulo do sistema X ou se tem o rótulo do sistema Y, para mim é um bocado indiferente. Para mim, agora para a sociedade não é. E, portanto, se tivermos condições e se pudermos ser e devemos ser Universidade Politécnica, obviamente isso é importante em termos de imagem. Não vamos dizer o contrário. Aquilo que temos de fazer é trabalhar nesse sentido, criar as condições. E respondendo já aqui também ao David, e já estou a responder um pouco da primeira parte, que é aquilo que nós temos que rapidamente fazer é trabalhar em rede, desenvolver parcerias, porque tão cedo nós não temos condições para ter doutoramentos próprios. Num curto prazo, isso não estou a ver como viável. Vamos trabalhar para que o médio prazo seja o mais curto possível. Mas eu não vou estar aqui a vender uma coisa que não vai acontecer no próximo ano, por exemplo. Portanto, aquilo que para já é mais fácil é nós podermos trabalhar colaborativamente e poder colaborar com outras, dentro das nossas unidades de investigação, com outras unidades de investigação, reforçar as parcerias que temos. Por exemplo, ao nível da comunicação, nós temos uma parceria mais ativa com a doutoramento de comunicação do ISCTE. Tentar fazer evoluir essa relação no sentido que podemos evoluir com o doutoramento em associação. Penso que a prioridade no curto prazo será termos doutoramentos em associação, porque é isso que nos vai permitir ter as condições para podermos passar a Universidade Politécnica, sendo que eu não sei, como disse no início, não sei quais são as condições. Posso dizer que no âmbito do CISP, essa é uma discussão que está a ser feita e é uma discussão que mais uma vez, se calhar, vai ser fraturada. Algumas instituições a defender que basta ter um doutoramento em associação e outras instituições a defender que o critério para ser Universidade Politécnica deve ser exatamente o mesmo critério que as universidades têm para ser universidades. Critério que eu tento concordar, porque eu não quero ser uma Universidade Politécnica de segunda. E isso só vai desprestigiar o Politécnico. Se nós aceitarmos critérios menores do que as universidades, estamos automaticamente a constituirmos com as instituições de saúde. E, portanto, aquilo que defenderemos enquanto presidência é que os critérios que sejam da Universidade Politécnica devem ser os mesmos que são da Universidade. Tal como os critérios que para doutoramentos na Universidade devem ser os mesmos critérios que doutoramentos no ensino politécnico. Não deve haver essa distinção. Portanto, o que temos de trabalhar rapidamente é no sentido de parcerias, enquanto criamos as condições para podermos evoluir nós com os nossos próprios doutoramentos. Obrigado. Portanto, mais uma volta de 3. Mais 2. Repete. Vai, eu sou Bom dia. Começava por cumprimentar o professor António Mel e agradecer a sua apresentação. Eu tinha 2 ou 3 perguntas, enfim, começava uma questão da coisa mais prática, que se prende no edifício fiscal, que o professor António Mel fez uma breve referência também na sua apresentação. De facto, enfim, gerações de alunos, gerações de professores, e essa questão do edifício fiscal parece não ter ficado nisto. A situação, enfim, não seria preocupante se efetivamente nós, na comunidade fiscal, não sentíssemos que efetivamente haverá consequências para o apoio aos alunos, para o atendimento aos alunos, na gestão dos espaços, decorrentes efetivamente deste problema, desta definição do edifício fiscal. Enfim,
colocava, é mesmo neste sentido, saber se a presidência do IBL, se o próprio IBL poderá efetivamente ter um papel importante para desbloquear este problema de uma vez por todas, porque efetivamente passam-se os anos e a solução não acontece. Depois, enfim, se o Sr. Presidente do Conselho Geral permitir, eu deixava duas questões de natureza mais, digamos assim, muito diretas para não retirar muito tempo aos restantes conselheiros. Gostava que concretizasse um pouco a questão dos grupos técnicos superiores profissionais, que devia ser uma recuperação do passado do nosso Instituto e que nos coloca nessa aposta e o quanto ela poderá ser importante para, enfim, para o Distrito de Lisboa e também para chegarmos aos objetivos. Nos permitisse compreender melhor qual é a sua estratégia a esse nível. E uma terceira questão tem-se com os centros de investigação. Portanto, sabemos que efetivamente há muitos colegas que exercem o seu papel de investigador em centros nos quais o IPL tem protocolo, de outros centros, e perguntava-lhe se tem uma estratégia de criação de um centro comunicador que pudesse envolver várias competências, portanto, no âmbito do IPL, se a aposta continua a ser nestes protocolos com centros externos, ou se, enfim, se pensa que podemos ter um tempo híbrido com as duas situações. Muito obrigado. Felicitar a existência do meu próprio presidente na área da inovação e modernização administrativa, dado que somos uma instituição eco e por aquilo que nós vimos ainda existe muito papel na nossa instituição e muita burocracia. Isto tem a ver também com a questão dos serviços. Existe uma ideia junto dos restantes colegas que os serviços da presidência muitas vezes são lixo por pão. Portanto, eu percebo ao longo do documento que em algumas alturas se refere aos serviços da presidência, em outros serviços centrais, portanto, tentar perceber, na realidade, qual é que é o papel efetivo dos serviços da presidência e, ainda dentro deste âmbito, quais são as principais medidas ou ações no âmbito da modernização, se vamos desmaterializar efetivamente, ou se vai ser mais uma medida no papel. Obrigada. Portanto, o Sr. António Belo pode responder ao mesmo tempo. Vou mais assim, faço com que foi feita a terceira pergunta com um tempo indeterminado. Então, princípio inicial, que é. Não sei se posso ser. É muito fácil entrar aqui no domínio do politicamente incorreto e do dizer que claramente ou temos apoio do Governo e do Estado para a construção da atual solução para a escala, ou não vai haver solução para a escala. Esta solução que está prevista do edifício aqui no campus de Benfica e aquilo que representa em termos de custo não é coberto pelo orçamento que nós temos. Portanto, há um apoio de financiamento externo que permita adicionar aos saldos que temos e avançar com isso, só não vai acontecer. E, portanto, o trabalho vai ter que ser um trabalho político no sentido de tentar garantir este financiamento. E a segunda questão dos testes não deixa de estar relacionado com isto, porque, como é que eu vou pedir à tutela apoio em termos de financiamento para resolver um problema de instalações nossas, quando nós, como instituição, não nos esforçamos nem queremos resolver o problema da falta deste tipo de formação no ensino superior culinário metropolitano de Lisboa. Eu não posso ir, nós não podemos impedir apoio para uma coisa, ao mesmo tempo que nos recusamos a fazer aquilo que é o nosso dever de serviço público em termos de ensino superior. E, portanto,
O avançarmos com esta informação, para além de acreditar que é o que deve ser feito pela nossa responsabilidade enquanto instituição, podem dizer que o que é que eu posso não concordar é, eventualmente, a oferta destes cursos não devia ser apenas do ensino do seu sistema politécnico, devia ser também do sistema universitário. E quando dizem que isto são cursos que vão desprestigiar a instituição, o ISTE, por vontade deles, já o estavam a fazer. Não o podem fazer porque não o podem fazer porque isto é do seu sistema politécnico. O Politécnico do Porto tem já 4 doutoramentos, tem 4 doutoramentos já aprovados na 3 e tem testes e não deixa de fazer a sua estratégia de crescimento pelo facto de ter os testes. São coisas completamente distintas e nós temos que aproveitar esta formação e fazer aquilo que é o nosso dever de instituição de ciência superior pública em Lisboa. Por outro lado, até podemos tirar benefícios nisso, porque a oferta dos cursos de teste até pode ser uma forma de nós podermos ter estudantes que venham suprir aqueles que abandonam os nossos cursos e, portanto, entram mais à frente e, portanto, não é um problema de resolver o problema de acesso à entrada, porque nós preenchemos as vagas todas, mas podem ajudar nesta questão por outro lado, pronto, isto para relacionar isto com o edifício do Escala, que é como digo, não vou estar aqui a prometer a dizer que vai ser no próximo ano, vai ser no outro ano, porque não vai depender só de nós e vai também depender aqui do próprio Conselho Geral, do apoio que nos podem dar em termos políticos na pressão para se resolver este problema. E se calhar esta é a parte que eu se calhar poderia dizer, que é, a determinada altura, se calhar vamos ter que parar e perceber esta solução é viável ou não é viável, e se não é viável, vamos partir para outra solução que consigamos implementar com aquilo que são os saltos do ideal disponível. E, portanto, se gostará sempre de deitar um projeto à rua, mas vamos estar anos e anos à espera de avançar com o projeto, só que o projeto está feito, mas a prioridade será resolver o problema politicamente. E, portanto, aí somos nós, o Conselho Geral, são vocês de escola, são vocês de escola de dança, que têm também ajudar a esta pressão no sentido de se perceber que as escolas não têm condições para serem instituições de ensino superior. Como é que o ISCAL consegue competir com outras instituições na acreditação de alunos, quando um aluno vai visitar o ISCAL, vai visitar, já não vai visitar a Aldeia Cacabelos, quando vai a outra instituição, e a conversão é brutal. É muito difícil o papel do ISCAL. Tem um edifício de apartamentos, que é o que aquilo é um edifício de apartamentos. E, portanto, mesmo como estavas a dizer, mesmo em termos de segurança, é muito complicado. Tiveram agora um simulacro de incêndio, mas é um simulacro. Eu não sei, em situação é muito complicado se há qualquer coisa numa situação em que a escola dá superior de conta, em que estão ali mais de 2 mil alunos. Como é que 2 mil alunos saem do edifício? E, portanto, mesmo em termos de segurança, não é o ideal. Portanto, vamos todos trabalhar juntos politicamente para resolver esse problema. Relativamente à política dos centros de investigação, como disse, isto tem que ser visto. Ou seja, se as escolas tiverem condições para criar o seu próprio centro de investigação, agora, é um processo demorado que não é sequer um curto nem médio prazo. Nós estamos na Escola de Comunicação Social a desenvolver, a avançar com a acreditação do centro de investigação que foi criado, já começámos há muito tempo atrás, tivemos a visita agora, ao próximo ano devemos ter o resultado. Portanto, isto é um processo. E se tivermos uma classificação muito boa, já ficamos muito felizes, mas não é fácil pegar e criar um centro para isso. Portanto, quando eu digo que temos que apostar num curto prazo em parcerias, é muito mais fácil
constituímos como um polo de um centro de investigação que já tem essa acreditação e poder, através dessas relações, poder avançar em termos de oferta de ciclos de doutoramento, do que pensar que vamos fazer as coisas de vez só nós. Fazer as coisas de vez só nós é sempre uma coisa de médio e longo prazo. É como funciona o sistema, não será diferente. Vanessa, prometo que vou tentar no próximo Conselho Geral ainda tenho as mais pessoas a representar. Questão dos serviços da Presidência e serviços centrais, como tentei sempre fugir aos serviços da Presidência e falar em serviços centrais. Não sei onde é que isto aconteceu no passado e qual é que foi a lógica subjacente a isso, porque isto já foram os serviços centrais. De repente alguém se lembrou que era uma boa ideia passar a serviços da Presidência, o que vem minar ainda mais este processo de desligamento dos serviços da Presidência com as escolas. Serviços da Presidência são ali as duas secretárias do Presidente. O resto são serviços centrais. Estes serviços são para aqui como são para as escolas. E, portanto, o que nos deveríamos habituar é chamar a isto de serviços centrais. Ou, quem está na universidade, a minha Elisa, que teve muito tempo na Universidade de Lisboa, ela não dizia que ia para a Universidade de Lisboa, dizia que ia para a reitoria. Mas aqui todos dizem que quando vem aqui, vem para o IPL. Isto não é o IPL, são os serviços centrais. O IPL é tudo. E, portanto, esta mudança para serviços da Presidência, penso que foi uma opção estratégica muito errada, que veio, se calhar, clarificar aquilo que sempre foi a filosofia das várias presidências do IPL, que são a presidência do IPL e a presidência do IPL que faz, gera e decide. Quando queremos adotar esta postura, vamos ter que fazer aqui um esforço de passar serviços da Presidência e de novo para serviços centrais, que é o que na essência devem ser. Relativamente à questão da desmaterialização, sim, a ideia desta própria Presidência, da Cátia, é efetivamente comportar aquilo que é feito. Não é um bocado estranho. Nós temos por exemplo, o nosso sistema de aquisição na área do provisionamento, dos processos de aquisição de despesa, é fantástico, funciona muito bem. Tudo desmaterializado, com duas pequenas exceções: a entrada e a saída. A entrada tem que ser em papel, a saída tem que ser em papel. E, portanto, temos um ótimo sistema de desmaterialização. Aliás, lá dentro, tudo anda tudo nos computadores, conseguimos saber em que onde é que está cada um dos procedimentos, mas é preciso terminar este trabalho que se iniciou e que se iniciou agora em trabalho que foi feito, agora é preciso concluir isso, como é preciso concluir a ligação depois com as várias plataformas. Temos que investir numa boa plataforma de sistema de gestão documental que permita fazer a ligação precisamente entre as várias plataformas, seja a plataforma dos processos de fixação de despesa, seja a plataforma dos recursos humanos, seja a plataforma dos serviços académicos. Portanto, a ideia é conseguir fazer esta ligação entre todos e efetivamente conseguirmos cortar no papel. Muito bem, muito obrigado, Sr. Manuel. Portanto, derradeiro o grupo de questões, não mais interesse possível. Caso não exista, já sabem qual é a conclusão. Exatamente, o júri agora vai reunir durante a semana. Bom, não haver, vamos despachar isto. Quero agradecer ao Presidente Manuel pela exposição que fez, os conhecimentos que mostrou aos membros deste Conselho. De hoje, 8 dias à mesma hora, o Conselho reunirá para votação.
Nesse sentido, julgo que será ficar desde já encerrado, agradecer não só aos membros do Conselho, mas todos aqueles que quiseram participar, digamos, nesta sessão pública de esclarecimento, o meu reconhecimento, digamos, e agradecimento pelo vosso contributo, pela vossa presença, e aos senhores conselheiros, mais uma vez, agradecer as questões que foram colocadas, e agora desejo que possam refletir um bocadinho, com muito tempo, com uma semana, para dizer se aprovamos um candidato ou não. E, portanto, hoje, 2 dias, à mesma hora, portanto, 10 horas, aqui, para procedermos à votação. Muito obrigado a todos, desejo um bom fim de dia e antecipadamente um bom fim de semana. Muito obrigado. Thank you.